E aí, tudo bem? Olha, eu tô aqui para falar de uma palestra que eu assisti aqui no YouTube que é muito interessante, que é do professor Pierluigi. Pierluigi. E aí ele fala de uma palestra que o nome é Como o Cérebro Aprende. E eu vou falar brevemente de alguns pontos que me chamou a atenção disso. Primeiro ponto é que ele fala de uma maneira incrivelmente, com uma boa dicção, muito clara. Ele é italiano também. A primeira, não lembro se ele é italiano propriamente, pelo nome deve ser, mas a primeira língua dele não é o português. E ainda assim, ele aprendeu o português muitíssimo bem. Isso já com 12 anos e tal. Mas assim, e ele fala outros idiomas também. Isso já é algo que particularmente me chama a atenção. E ele fala de uma maneira muito simples, muito clara. Eu tenho por mim que quem sabe, de fato, simplifica. Quem não sabe, complica. E o que eu mais vejo são professores ou profissionais, no termo geral, que eles adoram complicar. Aí botam milhares de detalhes, milhares de coisas, uns sistemas, uma coisa dificultosa, difícil e tal, né? Quantas aulas eu já assisti onde eu tinha a impressão que o professor muito mais complicava do que simplificava. Eu acho que o professor ele tem que ser um simplificador, um facilitador. É claro que nem todo o conteúdo é simplificável, nem todo o conteúdo é simples no sentido de não ser complexo. Mas ainda assim, né? Ou seja, complexidade é diferente de complicação. Complicação é quando você coloca dificuldade. Mas, por exemplo, se você olhar o que uma vez eu mostrei aqui no canal, o mapa da gênese dos idiomas, ele é um mapa complexo. Ou seja, que tem muitas informações, mas não é complicado. Entende a diferença? Então, acho que uma pessoa que explique, não somente um professor, se você for explicar qualquer coisa, você deve explicar de uma maneira muito simples e muito clara. E para mim, isso demonstra uma elegância na fala, uma forma que, olha, a pessoa realmente sabe do que está falando, tanto que ela não precisa complicar. Eu vejo dessa forma. Ele fala de uma maneira muito clara. E ele fala também da diferença entre aprender e entender. Ou melhor, é o contrário. Entre entender e aprender. Então, eu fui treinado tradicionalmente, como professor de inglês que eu fui treinado nos treinamentos tradicionais que eu passei para ser professor de inglês. Eu tenho certeza que eu fui muito treinado para fazer com que o aluno entendesse. Então, veja a diferença. Eu colocava lá, uma coisa que eu não faço mais em hipótese alguma, eu colocava lá no quadro a conjugação verbal. Aí eu botava lá present simple. E aí eu botava lá os pronomes e tal, botava toda uma tabelinha, um sistema que o aluno olhava aquilo e entendia. A ponto de eu perguntava, você entendeu? Aí sim, professor, entendi. Aí eu, para confirmar, eu perguntava, o que você entendeu? Aí o aluno fala, aqui a conjugação é assim, aqui coloca S, no present simple você bota um S assim, da conjugação, aqui não tem S e tal. Eu falo, muito bem, você entendeu muito bem. Aí logo depois, se eu fosse conversar com ele em inglês, eu via que ele tinha entendido, mas na hora de falar não demonstrava o resultado. Ele tinha entendido, mas aquilo não estava na fala dele. Ou seja, ele entendeu, mas ele não aprendeu. Ou se a gente fosse fazer uma análise, uma digressão dessa palavra, ele não aprendeu, ele não pegou o conteúdo e aquilo realmente está dentro dele. Ele simplesmente entendeu de uma maneira racional, lógica, mas na hora da fala ele não demonstra aquele resultado. Eu já vi também a pessoa que faz um aplicativo para aprender o inglês, e aí ela entende tudinho. Ela vê lá, ela sabe completar, tudo, tarará, mas na hora de falar, ela não demonstra aquele resultado. Ou seja, a pessoa entendeu, talvez tenha aprendido dentro daquele sistema, mas na hora de falar de fato, ela não consegue. Então essa diferença que ele faz eu achei muito importante da gente entender a diferença entre aprender e entender. Porque entender é parte do processo, não é o processo todo. Né? Então é por isso que no meu curso, principalmente, eu foco muito na prática e na fala, na emoção. A pessoa tem que falar bem sob pressão, porque aí quando eu treino o meu aluno para falar bem sob pressão. Então eu coloco ele no palco, faço perguntas, tem muita interação da plateia e tal. Por quê? Porque se a pessoa está bem treinada para falar sob pressão, a fala na emoção, quando for uma situação mais relaxada, mais tranquila, a pessoa certamente vai conseguir se comunicar bem. Uma outra coisa também que ele fala, ele cita um sujeito chamado Arthur Clarke.
E ele fala assim: Every computer that can replace a professor should replace a professor. Ou alguma coisa assim. Ou seja, qualquer computador que possa substituir um professor deve substituir um professor. Então, eu achei isso muito interessante e isso me lembra o Duolingo, que é um aplicativo gratuito para, aí a gente já está fazendo essa distinção, para você entender o inglês. Não necessariamente aprender, mas já é um grande passo, né? Eu falo que o Duolingo ou qualquer aplicativo, normalmente ele não resolve todos os seus problemas do inglês. Aliás, acho que nenhum método sozinho consegue resolver todos os problemas, pode ajudar. Mas eu vejo que tem muita gente, muitos professores de inglês, muita gente que é contra o aplicativo, que é contra essa coisa de você entrar no computador e você, ou no celular, ou no smartphone, no tablet, enfim, e você praticar aquilo ali, porque é um computador que muitas vezes está substituindo um professor. E esse cara, ele fala, olha, se tem um computador que pode substituir um professor, naquele quesito, ele deve substituir o professor. Então, o Duolingo é muitas vezes um processo de memorização. Então, para repetir, para fazer memorização, para mostrar, olha, palavra assim é assim, palavra assado é assado. E você memorizar e aprender dessa maneira, você verificar aquele conteúdo dessa maneira, você não precisa necessariamente um professor para estar ali fazendo com que você repita, né? Não é novidade nenhuma falar que muitos cursinhos são baseados em repetição. Aí fica lá, por exemplo, ok, guys, repeat, please, or repeat. Aí fica repeat, repeat, repeat. Aí como se o aluno fosse uma máquina, fosse um papagaio. E aí quando chega na hora H, não fala o cara, né? Então, se tem um aplicativo que pode fazer, por exemplo, repetições espaçadas, que possa te dar esse conteúdo num aplicativo, num computador, enfim, você não necessariamente precisa de um professor para fazer aquilo. Agora, verdade seja dita, se você tem um professor que ele não está bem preparado, que ele não está muito antenado nesse sentido, ele vai ficar até com medo, né? Porque fala, poxa, tem um computador aí que me substitui, sendo que eu acho que o papel do professor, ele tem que ser muito mais contundente, muito mais de pensar no todo, né? Uma coisa que eu sempre observei nos cursos é o seguinte, você entra lá no básico 1, básico 2, tal, aí naquela primeira parte, o básico 1, o cara tem que cumprir aquele livro. Então você fala, não, tem que cumprir esse livro, repetir, fazer uma provinha, aí vai para o básico 2, aí vai para outro professor, aí vai essa coisa, e parece que é uma miscelânea, é tudo muito particionado, e eu não observo ali, parece que é tudo muito desvinculado um do outro. Ou seja, o primeiro professor que você teve, não necessariamente ele tem um compromisso ali de fazer com que você fale inglês, porque o que interessa é que você fale inglês, e não que você passe do nível 1 para o nível 2 e tal. E é incrível, porque parece que é uma coisa tão maluca e tão neurótica. Eu sei que, desculpa se você não concorda, essa é a minha opinião, mas eu acho uma coisa tão maluca e tão neurótica, que aí você acaba fazendo com que o seu aluno passe na prova. Quando o que interessa é que ele fale inglês, né? Você está fazendo o teu aluno a completar o verbinho e repetir frases, quando na verdade o que interessa é que ele fale inglês e consiga se virar numa viagem. Quando na verdade o que interessa é que ele fale inglês e consiga desenrolar numa entrevista de emprego. Enfim, o que me agradou muito na palestra desse professor, que o link está aqui embaixo, eu recomendo que você veja, e também você pode achar facilmente no YouTube, se você colocar lá professor Pierluigi, como o cérebro aprende. E aí você vai ver essa palestra que é muito simples, muito razoável e como eu acho que todo bom conteúdo, ele deve ser muito simples e muito direto ao ponto, sem complicações. Bem, então veja aí, confira que eu tenho certeza que você pode aprender muita coisa, você pode aí absorver muita coisa. Bem, muito obrigado por assistir, meu nome é Paulo Nidec e até a próxima.